Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então a gente dá sequência a essa série de vídeos onde a gente está abordando a questão da filosofia política e vamos falar especificamente sobre um tema muito complexo que eu sei que ele gera muita dúvida. Dependendo da maneira como você já ouviu falar sobre esse assunto, você pode até ter gerado uma concepção bem errada sobre ele, tá? Que é acerca do espectro político ideológico. Ou mais especificamente, como que você faz para entender as diferenças entre conceitos como esquerda ou direita quando você está falando de filosofia política? Então, como o título diz, é espectro político ideológico, então a ideologia é um elemento central nesse assunto que a gente vai debater hoje. Eu vou utilizar aqui uma definição um pouco mais genérica de ideologia, uma definição mais ampla, digamos assim, tá? Aquilo que comumente as pessoas entendem por ideologia. Ou seja, ideologia seria um conjunto de crenças, ideias, ideais que o indivíduo acredita ser o mais correto acerca de um fenômeno social, um fenômeno político, ou que um grupo defenda, ou até mesmo que uma classe social inteira defenda, tá? Então, ideologia tem a ver com a tua idealização do mundo. É aquilo que você julga ser o ideal acerca de uma determinada questão, né? É um posicionamento que você julga ser o ideal. Então a gente está tomando ideologia nesse sentido aqui, tá? Mas é importante, principalmente para quem é estudante do ensino médio, procurar e pesquisar qual é a concepção, ou melhor, qual é a definição do conceito de ideologia dentro da sociologia. A definição sociológica de ideologia ela é um pouco mais precisa e mais específica, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Então, uma outra coisa que eu queria deixar claro é a respeito da chamada neutralidade ideológica. Como é uma questão muito polêmica, né, porque ela envolve aquilo que as pessoas acreditam ser o certo e o errado, principalmente por volta de 2016, a gente teve aqui no Brasil muita convulsão social a respeito dessa questão da neutralidade ideológica, principalmente por conta de professores. A questão era, será que o professor ele deve ser neutro do ponto de vista ideológico? Na minha concepção, isso é impossível, tá? E a pessoa que diz que está sendo neutra, ou ela está sendo desonesta, ou ela ignora o que é ideologia. Porque todos nós, ou nós temos uma concepção formada sobre aquilo que a gente julga ser o ideal, por isso nós temos uma ideologia, ou a gente reproduz uma ideologia sem a gente perceber. Então você sempre cai em um desses dois casos. Ideologia é uma coisa que ela é tão profunda no ser humano que ela determina até mesmo a escolha das suas palavras. Então, às vezes, quando você está ouvindo uma pessoa falar, pelas palavras que ela escolhe para conseguir dizer, você consegue determinar qual é, pelo menos ali, né, na periferia do que ela está dizendo, qual é a ideologia dela. Então, particularmente, eu acredito que não existe neutralidade ideológica. É óbvio que quando a gente vai apresentar esse assunto, a gente tem que ser, não digo neutro, mas você tem que ser objetivo, o mais objetivo possível. Mas, como eu disse, até na escolha das palavras, a ideologia transpira. Então, assim, dito isso, né, tendo isso claro, eu até poderia dizer qual é a minha posição ideológica no começo desse vídeo, só que se eu fizer isso, eu vou automaticamente criar o seguinte problema. Aqueles que têm uma ideologia parecida com a minha, eles vão ficar tentando concordar comigo, e aqueles que têm uma preconcepção talvez contrária à minha, eles vão ficar tentando me negar o tempo todo, mentalmente falando, né, enquanto estiver vendo esse vídeo. E como a ideia é apresentar isso para um público que talvez ainda não tenha bem claro esses conceitos, né, uma forma mais objetiva de compreendê-los, então eu não vou falar minha posição ideológica nesse vídeo, mas para quem me conhece aí pelas redes sociais, tal, né, seja no Facebook, ou até mesmo olhando nesse canal, se der uma boa procurada aí, vai ficar bem clara qual é a minha posição ideológica, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo falar sobre mim, e sim sobre os conceitos. Então, primeiro, qual é a origem histórica dos conceitos, né, dos termos esquerda e direita? Acredita-se que a primeira vez que eles foram utilizados foram ali no pós-Revolução Francesa, e basicamente eles queriam definir os dois grupos que disputavam e debatiam ali no parlamento francês. Aquele grupo que ficava à direita no parlamento era um grupo mais ligado à aristocracia e que tinha uma tendência mais conservadora, né? Eles queriam, de certa forma, conservar ali o seu status social, as suas, digamos assim, os seus direitos sociais que eles tinham conquistado até então. E aquele grupo que ficava à esquerda
era um grupo mais radical, era um grupo mais de oposição e que queria uma transformação radical daquilo que havia acontecido na França até então. Tá? Então, quando esses termos se originaram, a direita estava relacionada a uma posição mais de conservação e mais relacionada à defesa do governo vigente, enquanto que a esquerda estava mais associada a uma transformação radical, a uma revolução, um pensamento mais revolucionário. Porém, uma coisa super importante que você tem que entender é que esses conceitos ou esses termos, eles não são universais e eles não são atemporais. Ou seja, dependendo da época que você estiver falando, dependendo da sociedade, do país, do contexto, esquerda e direita podem representar coisas diferentes. Inclusive, grupos diferentes podem estar associados a esses termos. Por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas taxarem, né, a burguesia como tendo uma concepção ideológica mais de direita. Só que na Revolução Francesa, a burguesia era o grupo de esquerda naquela época. E também tem que ficar claro que esquerda e direita não é simplesmente oposição ou defesa do governo. Tá? Geralmente ela está ligado com oposição ou defesa do sistema. Mas enfim, já vamos deixar isso mais claro um pouquinho mais à frente. Em geral, a maior parte das pessoas elas tendem a pensar a questão de esquerda e direita de maneira horizontalizada, como se fosse uma linha onde você pode caminhar ali da extrema direita até a extrema esquerda, tá? Então, em geral, a maior parte das pessoas pensam isso. Por exemplo, elas distribuiriam partidos políticos aqui do centro para centro-esquerda, centro-direita e até os extremos, assim por diante. É uma visão simplificada e que eu acho que ela atrapalha o entendimento do assunto, tá? Porque olhando o problema dessa forma, você não consegue entender muito bem, por exemplo, por que existem diferenças dentro da direita ou por que existem diferenças dentro da esquerda, que não são simplesmente de ser mais radical ou menos radical. Então existem outros modelos que eu acho que eles facilitam esse entendimento. A gente tem aqui, por exemplo, uma adaptação do modelo de David Nolan. E daí cabe um parênteses, que é o seguinte. Lembra que eu falei que a neutralidade ela é praticamente impossível nesse assunto aqui? Então, assim como é quase impossível você falar totalmente de maneira neutra sobre esse assunto, até aqueles que estudaram, né, e tentaram bolar esses modelos também foram atingidos pela neutralidade. Então entenda que o fato desse David Nolan pensar o espectro político dessa forma também tem a ver com qual era a ideologia dele, que não vem aqui ao caso, mas eu vou usar esse modelo porque eu acho que ele visualmente ajuda você a entender melhor, ele é mais didático, tá? Mas lembre-se, a ideologia está em tudo, até mesmo nesse modelo. As primeiras tentativas, né, de se formular um modelo de espectro político ideológico, ou seja, uma faixa onde se possa calcular a ideologia de uma pessoa, ela nasce justamente de algumas tentativas de você formular um conjunto de perguntas e que a resposta dessas perguntas iria realmente calcular aonde você se enquadraria dentro de um plano cartesiano, por exemplo. Tá? E existem vários sites na internet que fazem isso. Eu acho que é um site bem interessante, é o Political Compass. Eu acho que deve ter a versão em português dele disponível. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para você acessar. E se você tiver muita dúvida ainda sobre o assunto, né, saber onde você se encaixa, você faz lá o teste, responde algumas perguntas e ele vai mostrar um gráfico no final, colocando ali onde você se enquadraria nesse plano aqui, tá? Eu acho que esse modelo é mais interessante pelo seguinte: ao invés de reduzir toda a discussão simplesmente à esquerda e direita, ele acrescenta um outro eixo à discussão, né, um eixo vertical, e daí a gente fica da seguinte forma: o eixo vertical ele é um medidor de liberdade civil ou de direitos humanos garantidos. E o eixo horizontal, ele é um medidor da posição econômica, né, daquilo que a pessoa defende em termos econômicos. Então ele quebra, ao invés de pensar que esquerda e direita se resume a só dois grupos, ele quebra essas concepções em duas faixas diferentes. E é ela que a gente vai abordar na sequência, ok? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois eixos. Obrigado até aqui, um grande abraço e até a próxima.